Como vão vocês, alunos e alunas? Então vamos iniciar agora, um pouquinho só de atraso, o nosso plantão de dúvida da matemática básica. Então eu preparei uma pequena apresentação comentando um pouco das unidades e, sobretudo, aquilo que foi manifestado por vocês, alunos, ao longo das semanas no fórum de discussão. Algumas perguntas pode ser que acabam não sendo respondidas, mas daí vocês podem continuar acessando o fórum, e para que a gente possa dar resposta, às dúvidas que vocês tiverem, aí ao longo dessa semana e antes da avaliação. A unidade 6 ela começou ontem, então eu vou falar mais das unidades anteriores, até a unidade 5, com um pouco mais de profundidade, que foi onde eu percebi um pouco mais de manifestações aí de dúvidas bastante importantes de vocês, tá? Então, vamos iniciar aqui na unidade 1. Então, na unidade 1 nós falamos lá sobre razão, proporção, regra de 3, porcentagem. Só que o que ficou mais assim duvidoso nas manifestações de vocês, alunos, foi sobre a regra de 3 composta. Aí eu trago aqui um exemplo para que a gente possa resolver aqui. Aliás, está resolvido, vou comentando e vocês também vão lançando perguntas aí por meio do chat, que assim que possível eu passo a responder também as questões. Caso dentro do nosso tempo aqui não for possível responder a todas as questões, eu vou conseguir visualizá-las e passo a resposta depois para vocês, até por meio do fórum de discussões ou mesmo no chat, ok? Então, um exercício sobre regra de 3 composta, Numa indústria farmacêutica, trabalham 16 operários que produzem, em 8 horas de serviço diário, 240 envelopes de um comprimido. Quantos operários são necessários para produzir 600 envelopes desse comprimido por dia, com 10 horas de trabalho diário? Então, o probleminha, como é que a gente caracteriza que é uma regra de 3 composta? Pelo fato de haver 3 grandezas envolvidas: o número de operários, o tempo diário de serviço e a produção, que no caso, envelopes de um comprimido. Então, eu faço aqui a resolução desse exercício semelhante ao que eu apresentei para vocês no fórum dessa unidade, apontando aí duas maneiras de você responder a essa questão que está colocando aí. Então, uma primeira ideia é eu tentar separar a regra de 3 compostas em 2 regras de 3 simples. Daí eu lanço mão de uma linha que eu chamo de situação intermediária. Então, até retomando, Organizo as informações, tenho lá número de operários, que são 16, na minha primeira situação conhecida, que são as informações dadas pelo enunciado. Tempo diário, então, esses 16 operários trabalhando 8 horas por dia, fazem uma produção de 240 envelopes de comprimido. E a situação desconhecida lá embaixo, que é o meu X, o meu objetivo, é saber quantos operários serão necessários para fazer 600 envelopes, só que trabalhando 10 horas por dia. Então, coloquei ali uma situação intermediária, e nessa situação intermediária, a minha grandeza, que é desconhecida, onde eu tenho X, eu coloco ali uma outra variável que eu chamei de Y. No tempo diário e no tempo de duração, que na verdade seria a produção ali de 240 envelopes, faltou eu mudar ali o título da última coluninha, leia-se a produção de envelopes. Eu repito uma delas, por exemplo, eu repeti o tempo diário, 8, continua 8 na segunda linha. Entretanto, lá na terceira coluna, eu trouxe os 600 para cima. O que isso quer dizer? Que para eu descobrir o valor do Y, o meu valor intermediário, eu vou considerar que o meu tempo diário ele não se altera. Ele continua 8, mas a minha produção passa de 240 para 600. Feito isso, eu trabalho daí numa regra de 3 simples, em que eu tenho número de operários, que são 16, fabricando 240 envelopes de comprimido, e eu quero saber quantos operários serão necessários para eu
produzir 600. Então, observe que a grandeza jornada diária, tempo diário, não apareceu aqui, porque aquela regra de 3 composta ficou numa regra de 3 simples. E aí eu analiso, se a minha produção aumenta, se a minha produção dobra, dentro da mesma jornada diária, eu tenho que dobrar o número de funcionários para dar conta da produção. Daí eu coloquei esse GDP aqui na tabela, que significa que são grandezas diretamente proporcionais. Toda vez que eu tenho grandezas diretamente proporcionais, é porque a razão de 16 para y é igual à razão de 240 para 600. Lembrando que razão é uma forma de eu fazer uma comparação entre grandezas. Quando eu tenho a igualdade entre duas razões, daí eu tenho uma proporção. Para resolver a proporção, vocês se lembram? Eu multiplico fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos, que comumente é chamada de multiplicar em cruz, multiplicar em x. E aí ficou aí que o y vai ser igual a 16 vezes 600 dividido por 240. Esse resultado, y igual a 40, é o meu valor intermediário, considerando que a minha jornada ela continua sendo de 8 horas diário, mas os funcionários, a produção passou de 240 para 600. Daí aumentou o número de... vai ter que ser necessário o número de operários, que são 40. Quando eu volto agora para a tabela anterior, ou seguindo aqui, eu vou esquecer, vou até voltar um pouquinho, eu vou esquecer agora o meu tempo de duração. Esqueço a minha primeira. O y vale 40, o tempo de trabalho passará a ser de 10 horas por dia. E a produção de 600 envelopes a 10 horas por dia, quantos funcionários serão necessários? Então, seguindo aqui, olha, a outra regra de 3 simples. Agora já conhecido o valor intermediário do y, que é 40. Então, 40 operários trabalhando 8 horas por dia produzem os 600 envelopes de comprimido. Agora, se trabalhar 10 horas por dia, fazendo aquela mesma produção de 600, quantos operários eu vou precisar? Então, aí é até uma análise de gestão mesmo, né? Você vai ter a mesma produção, mas vai ter 2 horas a mais diária para trabalhar. Passou de 8 para 10. Nesse contexto, você não precisa mais de tantos operários. Aumentou sua jornada diária, você pode liberar funcionários. Por isso que vai dar aí uma relação inversamente proporcional. Aumentou a jornada diária, posso ter menos funcionários. Quando eu tenho grandezas inversamente proporcionais, uma razão, 40 para x, é igual ao inverso da outra razão. Então, observe que ao invés de escrever 8 para 10, eu coloquei ali na igualdade, na proporção, 10 para 8. 40 está para x, assim como 10 está para 8. Multiplicando meios e extremos, 8 vezes 40, x vezes 10. Vou dividir 8 vezes 40 por 10, vai dar 32, que é a resposta do meu problema. Então, na unidade 1, basicamente, foi a questão mais duvidosa, né, manifestada pelos colegas aí, foi relacionado a regra de 3 composta. Ok? Aqui, o mesmo problema, só que resolvido numa resolução mais convencional, que talvez muitos de vocês se familiarizam mais com esse tipo de resolução, em que a gente coloca setas. Então, o que a gente faz? A análise de relação de proporcionalidade é a mesma que a gente fez no caso anterior. Eu coloco lá uma flechinha primeiro lá no 16, no número de operários, 16 para x, coloquei uma flechinha para baixo. Quando eu faço uma análise do tempo diário com o número de operários, eu penso assim, 8 operários, aliás, 16 operários, trabalham 8 horas por dia. Se for trabalhar 10 horas por dia, não vou precisar de 16 operários. Então, eu estou esquecendo, por enquanto, a produção lá 240 e 600. Não estou levando em consideração a última coluna do quadro.
Então, é uma relação inversamente proporcional. Aí coloquei a flechinha para indicar isso para a gente, que essa grandeza, tempo diário, é inversamente proporcional ao número de operários. Agora, esqueça o número de operários e vou olhar para a produção. Peço desculpas, aí está escrito tempo de duração em dias, é que eu colei a tabela e não alterei ali o título. Ali é a produção de envelopes. 240 envelopes, essa produção de 240 é realizada pelos 16 operários se trabalhar 8 horas por dia. Agora, 600, uma produção de 600 envelopes, eu vou precisar de mais operários para fazer o serviço. Então, tem uma relação diretamente proporcional. Dobra a produção, dobra o número de operários. Por isso, a setinha ficou no mesmo sentido que a setinha lá do número de operários. E para resolver a conta de uma maneira muito mais prática, talvez, do que o que falei anteriormente, a razão desconhecida é igual ao produto das duas outras razões. Só que como a razão do meio, tempo diário, é inversamente proporcional, a grandeza é inversamente proporcional, a razão foi invertida. Ficou 10 para 8, vezes 240 para 600. Simplificado essa multiplicação, observe que eu dividi por 100 em cima e embaixo, cortei os zeros, e ficou lá 24 para 48, que multiplicado meios extremos dá o 32. Ok? Essa é a dúvida mais comum aí lá na unidade 1. A unidade 2 tratou de função de primeiro grau. Então aqui já teve um número maior de dúvidas, então vamos até tentar falar com mais clareza possível para que fique tranquilo aí para todo mundo, tá? Uma função linear tem essa forma que você está vendo aí. Y igual a f de x igual a b mais ax. Ou ax mais b, como você está acostumado. Tanto faz. Coloco o y, coloco f de x, porque simplesmente são nomes que a gente dá. Quando eu escrevo y igual a f de x, estou querendo dizer o y é uma função de x. O y depende de x. E o y é obtido por meio da expressão b mais ax. Onde b é o chamado coeficiente linear, que, se você fizer o gráfico, é o valor que intercepta, que corta o eixo y. O coeficiente linear é o que multiplica a variável x e é esse valor que determina a inclinação da reta. Ok? Analise uma situação em que você tem o coeficiente angular, o a, igual a 0. Aí você teria y igual a b. Y igual a b é uma reta horizontal que é uma função constante, ou seja, não varia. Guarda bem isso. Uma reta horizontal paralela ao eixo x. Ok? Seguindo um pouco. O comportamento de uma função de primeiro grau de acordo com o valor do coeficiente angular. Se o coeficiente angular é positivo, a função é crescente, a maior que zero. Se o a é menor que zero, o coeficiente angular negativo, você tem uma função decrescente, perdão, ok? Então aí o comportamento gráfico da função. Ainda falando agora do coeficiente a, ele representa a inclinação da reta, como eu falei, ele determina a inclinação da reta. Dessa forma, você tem aí essa relação, olha, considere que você tem um ponto qualquer lá naquela reta ali, no gráfico da função, e que tem coordenadas x0 e y0. Então, pegando um outro ponto qualquer, xy, eu consigo mostrar a variação dessa função de x0 até chegar no x, que gera essa expressão que você vê aí do lado direito, a igual ΔY sobre ΔX. O ΔY é uma variação da imagem, é o y menos o y0. O ΔX é uma variação no eixo x, é o x menos o x0, o valor da frente menos o valor de trás. Se você usar aquela regra da proporcionalidade, você vai perceber que, se eu multiplicar aqui em cruz, eu vou ter que y menos y0 é igual a vezes x menos x0. Analisa só, tira o ΔY e ΔX ali do meio, vai ficar a igual y menos y0, x menos x0. Multiplicando ali em cruz, meios extremos, proporcionalidade, você tem essa expressão que representa a função da reta
que passa por um ponto de coordenada x0 e y0 com a inclinação A. Então, por meio daquela expressão lá, olha, A igual a ΔY dividido por ΔX, você descobre o valor do coeficiente angular. Sabendo disso e conhecendo um ponto qualquer por onde passa a reta, você consegue descobrir a fórmula da função de primeiro grau que passa por um ponto ou dois pontos. Por exemplo, lá no exercício 8 do exercício de fixação, você tinha que obter a equação da reta conhecendo dois pontos. Então lá, no primeiro exemplo lá, que é o A, um ponto de coordenada menos 1 e 2 e outro ponto de coordenada 2 e menos 1. São pontos diferentes. Por esses dois pontos passa uma única reta e a equação dessa reta é o nosso objetivo. Então, a primeira coisa que eu faço, conheço os dois pontos, então eu consigo descobrir o ΔY, consigo descobrir o ΔX. Fazendo a divisão entre eles, eu tenho o coeficiente angular, o valor A da função. Então, vamos lá. No ΔY, coloquei menos 1, porque eu considerei o menos 1 lá do segundo ponto, o valor do y, menos o 2, que é o x do primeiro ponto, dividido por 2, que é o x do segundo ponto, menos 1, que está entre parênteses, que é o valor x do primeiro ponto. Feitos os cálculos, obtive aí menos 1. Aí eu vou agora naquela fórmula que a gente viu agora há pouco, tá certo? Y menos y0 igual a x menos x0. Muitos de vocês devem estar lembrando aí do seu ensino médio, quando ao invés de usar a letra A, o professor usava a letra M para indicar o coeficiente angular, tranquilamente. E aí, para facilitar a memorização, o professor falava assim, ioiô, mi, xoxô, que é exatamente essa fórmula aí, tá certo? Não vou falar o mi, xoxô, mas posso falar ioiô, a, xoxô, como você quiser. Mas eu substituo, eu escolho qualquer um daqueles dois pontos para ser o meu ponto de coordenada x0 e y0. Então, escolhi o segundo ponto, que tem coordenada 2 e menos 1. O valor de x é 2, o valor do y é menos 1. E substituo esses valores lá no x0 e y0, como você observa aí. Faz o cálculo, menos com menos aí é mais. Passo o mais 1 para o segundo membro, adiciona menos 1 em cada lado. Você tem a fórmula, então, y igual a menos x mais 1. Então, essa equação y igual a menos x mais 1 é uma reta que passa por aqueles dois pontos. Você pode fazer verificação com isso, pegando o valor de x de cada ponto, substituindo no lugar do x na fórmula, resolvendo o cálculo, você vai descobrir o valor do y, que é o segundo número do par ordenado. Então, você consegue verificar se o seu cálculo está correto, fazendo essa verificação, ok? Um segundo exemplo, lá no mesmo exercício, a letra B, os pontos, um de coordenada 2 e 3, o outro ponto de coordenada 1 e menos 4. Estou usando o mesmo procedimento. O valor de A, menos 4, é ΔY sobre ΔX, o ΔY lá, menos 4 menos o 3, e o valor, e a diferença ΔX, 1 menos 2. Feito o cálculo, você encontrou aí o 7. E a mesma coisa, substitui lá naquela fórmula, y menos y0, a vezes x menos x0. Escolha qualquer ponto, escolhi o ponto de coordenadas 2 e 3. Então, o x vale 2, o y vale 3. Substituído e feitos os cálculos, encontrei aí y igual a 7x menos 11, ok? Na unidade 2, basicamente essas foram as dúvidas que mais apareceram. Lá na unidade 3, a função de primeiro grau, ela foi daí tratada numa aplicação em contexto de administração, em que usou ali a receita, função custo e função lucro, ok? A função receita, você não tem o coeficiente linear, não tem o valor B, porque você tem lá o preço P vezes o X. Então, ao invés de chamar de A, foi chamado de P, que é o preço. Então, só para você perceber que é a mesmíssima função que você estava trabalhando antes, só que agora contextualizada em situações que aparecem custo, receita e lucro. A função custo, em que você tem lá o custo fixo
somado a um custo variável, que multiplica a letra x, né? No caso a variável x. E a função lucro, receita menos custo. Essa unidade 3, uma dúvida ou outra apareceu, mas não foi tão assim, manifestada tantas dúvidas nessa unidade 3, até por conta do contexto dos problemas estarem ali mais no dia a dia de vocês, eu acredito. Então houve muita manifestação de alguns erros, alguns equívocos que estavam ali no gabarito ou nos exercícios que a gente foi tirando as dúvidas lá por meio do fórum de discussão. Na unidade 4 foi falado das funções oferta e demanda, ok? Lá nas funções oferta e demanda também é uma função de primeiro grau. Só que aí está mudando o contexto, aí muda um pouco a posição das variáveis. O x ele expressa para a gente uma quantidade. E essa quantidade, dentro da função oferta, aquilo que o fabricante, o vendedor estaria ofertando e desejando vender, ou o x representando a demanda, aquilo que é uma necessidade do consumidor, uma necessidade dele adquirir e, consequentemente, depois consumir. E aí existe essa variação aí nos dois casos, em que a oferta ela acaba sendo uma reta crescente. O coeficiente angular A, ele é positivo. Quanto mais, e o preço P, ele está lá no eixo horizontal, onde antes era X, agora é o P. Ou seja, à medida que o preço vai aumentando, a oferta vai crescendo também, a função crescente. Tá certo? Porque você vai tendo, em contrapartida, na demanda, o coeficiente angular negativo gerou aquela reta decrescente, que à medida que o preço aumenta, a demanda vai diminuindo. Preço alto, menos pessoas vão procurar pelo produto ou pelo serviço. Aí você tem o cruzamento das duas retas, em que você tem aí o que nós chamamos de preço, ou que vai dar o ponto de equilíbrio, ok? E nesse ponto de equilíbrio, a oferta e a demanda são iguais. Aquilo que o fabricante, aquilo que o vendedor ofertou, é demandado, é procurado pelo consumidor, tá certo? Se o preço estiver abaixo do preço de equilíbrio, a sua demanda é maior do que a oferta, ou seja, o preço está baixo, vamos procurar. E vai ter menos produto ofertado. Agora, a partir do momento que o preço está acima do preço de equilíbrio, acontece o contrário. A demanda diminui, o preço está alto, os produtos vão ficar nas prateleiras ali sendo ofertados sem tanta procura. Ok? Então, na unidade 4, inclusive, houve pouquíssimas manifestações de dúvidas, que eu mandei algumas mensagens, né, para alguns alunos que vinham perguntando com muita frequência, e até tive resposta do tipo: professor, essa unidade foi super tranquila, né? Com certeza também pelo contexto aí de oferta e demanda que vocês estão muito habituados, talvez aí no dia a dia de vocês. Unidade 5, aí sim choveu bastante dúvidas, porque agora começou a falar de um conceito que anteriormente, quer dizer, certamente não era um conceito muito do dia a dia, e um conceito que não se trabalha tanto no ensino fundamental e no ensino médio, mas em nível de graduação, que é o conceito de derivada. Mas eu vou falar aqui rapidamente da derivada sob dois aspectos, para tentar deixar claro e já falando aqui, respondendo algumas perguntas que já foram emitidas essa semana ali por meio do fórum. Ok? Então, eu coloco ali uma fórmula e escrevo ali, ó, taxa média de variação. E observe, taxa média de variação, a mesma que nós vimos agora há pouco lá na função de primeiro grau. A igual ΔY por ΔX, em que você tem y menos y0, x menos x0. Então, para ilustrar um pouquinho e a gente tentar entender o conceito de derivada, o conceito, e depois eu falo da técnica, e aí vai ser bem simples, eu coloco uma situação aí que envolve o lançamento de uma laranja para cima. Tá? Lançamos uma laranja para cima e obtive os seguintes dados que estão colocados aí na tabela. T, representando o tempo, dado em segundos, de 0 a 6. Y, que é uma função de T, que é a altura da laranja em cada segundo, considerando essa unidade
em metros, tá certo? Então lá, quando o tempo é 0, estou lançando a laranja, está numa altura de 2 metros. À medida que o tempo vai aumentando, observe, a altura da laranja vai aumentando, depois volta a diminuir, porque obviamente ela vai cair. Então, vamos usar esse conceito aí, esse contexto, para você entender o conceito da derivada, ok? Espero que ajude, tá? Vamos lá. A minha pergunta principal nesse momento é descobrir o seguinte: qual a velocidade da laranja quando o tempo é igual a 1 segundo? Então, você já sabe o que é uma taxa média de variação, conhece o conceito de velocidade e velocidade média. E até coloco aí, Vm igual ΔY por ΔT. O que é isso? A variação da distância ou do espaço percorrido pelo tempo que se levou para percorrer esse espaço. A isso nós damos o nome de velocidade, que é uma razão também especial, que vista lá na primeira unidade. Velocidade é uma razão, ok? A razão entre a distância e o tempo. E a mesma tabelinha mostrada anteriormente. Então, o que eu faço para calcular a velocidade média? Eu vou calcular a velocidade média no intervalo de 0 a 1. Então, quando o tempo vai de 0 a 1, a posição da laranja passa de 2 para 30. Então, substituindo lá ΔY por ΔT, eu encontro ali que Vm é igual a 30 menos 2 dividido por 1 menos 0. Encontrei ali 28 metros por segundo. O que é esse 28 metros por segundo? É a velocidade da laranja no intervalo de 0 a 1. Repito, velocidade da laranja no intervalo de 0 a 1. E faço a mesma coisa para a velocidade da laranja no intervalo só que de 1 a 2. Por que eu estou fazendo isso? Porque o meu objetivo é saber qual é a velocidade quando o tempo é igual a 1. Então, estou fazendo a velocidade média, e a partir da velocidade média, eu quero descobrir a velocidade naquele instante. No intervalo de 1 a 2, a imagem do 2 é 47. A posição, quando o tempo é 2 segundos, a posição é 47. Menos 30, que é a posição quando tem igual a 1, deu lá uma velocidade de 17 metros por segundo. Percebe? No intervalo de 0 a 1, a velocidade é maior. No intervalo de 1 a 2, a velocidade é menor. Chamamos isso de velocidade média. Observe isso no contexto gráfico para você entender o significado disso. Houve alguns colegas que perguntaram lá, começou a falar reta secante, reta tangente. Então aí está uma das respostas àquelas perguntas, né? Colocando no gráfico, tá? E um gráfico só para ilustrar o lançamento da laranja. Então aí no intervalo de 0 a 1, essa reta azul é uma reta secante. Por que chamamos de reta secante? Porque ela corta a minha curva em 2 pontos. Lá, quando o tempo é igual a 0, e depois, quando o tempo é igual a 1, ela intercepta lá também. Então, esse 28 é a inclinação dessa reta secante, que lá no estudo de função de primeiro grau era o nosso coeficiente angular. Então, essa inclinação é o coeficiente angular da reta secante. Observe aí, y igual a 28x mais 2. Por que eu sei que é 2? Porque o gráfico começa ali no 2 segundos, que é o lançamento da laranja. E aí você tem uma reta verde do lado, que vai no intervalo de 1 a 2, com uma inclinação de 17. A fórmula dela seria y igual a 17x mais b. Coloquei b porque o valor b não nos interessa nesse momento, então ele não foi calculado. O que nos interessa é saber que esse 17 é a inclinação dessa reta secante, dessa reta verde. Ok? Então, considerando que o 17 e o 28 são as velocidades das laranjas nesses intervalos antes do 1 e depois do 1, de 0 a 1 e de 1 a 2, então a gente que quer saber a velocidade em tempo igual a 1, está lá na última frase. Espera-se que a velocidade da laranja em t igual a 1 esteja entre 17 e 28. Ok? Agora, eu consigo descobrir isso com essas informações que eu tenho na tabela. Tá certo? Agora, o que eu posso fazer? Olhar essa tabela mais de perto. Para achar tal velocidade, olhamos o que acontece perto de t igual a 1 com mais detalhes. Então, observe o que aconteceu. Eu tinha uma tabela que ia de 1 em 1 segundo. Aí eu peguei e me aproximei mais. Trouxe valores mais próximos de 1. Então lá, 0, 2, 0,9 ou 9 décimos. Tenho ali o valor correspondente da altura.
99 centésimos, 99 milésimos. Depois 1 igual a 30. À direita do 1, 1 e mais 1 milésimo, 1 e mais 1 centésimo, e os valores correspondentes aí da posição da laranja. Então o que acontece? Para eu saber a velocidade naquele instante, eu estou pegando valores mais próximos de 1. E aí, olha o valor, olha o que aconteceu. O mesmo cálculo feito anteriormente no intervalo de 0 a 1 foi feito agora, só que em intervalo menor. O mesmo cálculo feito no intervalo de 1 a 2 foi feito o mesmo cálculo agora, só que tomando o valor mais próximo de 1. E aí você percebe, a velocidade média antes e depois do 1 deu o mesmo valor. Por quê? Porque a diferença, 1 milésimo antes do 1 e 1 milésimo depois do 1, me faz afirmar que a velocidade no instante t igual a 1 é igual a 23 metros por segundo. Então aí nós vamos chamar de taxa de variação instantânea. Antes, na velocidade média, nós chamávamos de taxa média de variação. Quando eu consigo achar no valor no ponto, eu tenho a taxa instantânea. Ok? E essa taxa instantânea, graficamente falando, é essa reta vermelha aí. Então você tinha a reta azul, uma reta secante, a reta verde, outra reta secante. Observe que as inclinações da azul para verde, ela diminuiu, conforme diminuiu o valor lá da velocidade. Só que a reta vermelha, ela surge agora num contexto em que a distância, que antes era de 0 a 1, passou a ser uma distância de 1 milésimo para 1. E a distância que era de 1 a 2, que gerou a reta verde, passou a ser uma distância de 1 e mais 1 milésimo. Isso é imperceptível. Se você pegar um grafite aí de 0,3, é muito maior do que esse infinitésimo aí de 1 milésimo que eu coloquei. Então, ou seja, ao invés de você ter 2 pontos na reta, caracterizando uma reta secante, você passa a ter um ponto só, porque a distância é muito pequena, ok? E aí você passa a ter uma reta tangente. E a reta tangente, a inclinação da reta tangente é justamente a derivada da função no ponto, ok? A velocidade da laranja naquele instante. Então, o conceito de derivada, se a gente for aprofundar matematicamente, vai passar por outros temas, que é chamado limite, que não é o caso agora para a gente. Mas só para você entender que quando eu calculo a derivada, eu consigo descobrir a variação da função, a taxa de variação da função, num determinado ponto, num determinado instante, como o professor Fábio mencionou, mostrando aquela parábola no vídeo, né, da unidade. Ok? Então você tem a taxa de variação naquele instante, no instante que você quiser. Agora, então isso é o conceito. A técnica é mais simples ainda, porque você tem, no caso, uma situação que você vai trabalhar apenas com funções chamados, que eu vou chamar aqui de função potência ou função polinômio. Chamo de função potência porque eu tenho ali o x elevado a algum número. Ok? X elevado a algum número. Então, coloquei ali como exemplo, ó, f de x igual a vezes x elevado a n. A derivada desse tipo de função vai ser o número a que está multiplicando, continua multiplicando a derivada. E a derivada é, na verdade, o quê? Aquele expoente n que estava lá na função, ele passa a multiplicar. Por isso que eu tenho lá a vezes n. E lá no expoente do x, eu subtraio uma unidade. Logicamente, que essa fórmula não é uma fórmula do acaso, é uma fórmula que surge exatamente de contexto como esse que vocês viram aqui, de intervalos grandes, se tornando intervalos cada vez menores, infinitesimais, fazendo a taxa média virar taxa instantânea. Então, por um conceito matemático chamado de limite, que está lá dentro do estudo de cálculo, a gente obtém respostas como essa, de que ao derivar funções potência, basta eu multiplicar o expoente e subtrair uma unidade do expoente que você tem. Exemplo. Se você tem uma função constante, lembra lá na unidade 1, que eu mencionei agora há pouco? Função constante, função que não varia. Função que não varia, a derivada é zero, é uma reta paralela ao eixo x. Para qualquer valor de x, a função sempre vale 7. Qualquer valor de x, a função sempre vale 7. Não muda,
ok? Então a derivada é igual a zero. Numa função de primeiro grau, função de primeiro grau é exatamente que tem o gráfico como sendo uma reta. E uma reta, ela tem uma variação constante. Um valor de x que você muda, o que aumenta no y ou diminui no y é a mesma coisa. No exemplo que eu coloco, 23x mais 7, se o x for 1, você vai ter 23 vezes 1 mais 7. Se o x for 2, o resultado obtido vai ser 23 a mais. Se o x for 3, mais 23. Se o x for 4, mais 24. Desculpa, mais 23. Sempre o 23, que é o coeficiente angular, é o valor que sempre vai estar aumentando na função. Por isso que a derivada desse tipo de função é justamente o próprio coeficiente angular. Por isso que nós chamamos que derivada num ponto é o coeficiente angular da reta tangente. No caso da laranja, o 23 que eu obtive lá na reta vermelha é a derivada daquela função quando o tempo é igual a 1. Ou seja, a velocidade ela acaba sendo o quê? A derivada do espaço pelo tempo. Ok? Um outro exemplo, uma função de grau 2, 3x², usando aquela formulinha que você vê acima em vermelho, 3 está multiplicando, continua multiplicando, 3 vezes, 2 vezes, que é o expoente 2, x elevado a 2 menos 1. Resultado da minha derivada, 6x. Ok? Uma outra função, agora de grau 3, uma função cúbica, é um polinômio de grau 3, 4x² mais 5x² mais 11x menos 7. Então, observe a derivada, o processo de derivação. O 4 está multiplicando x². O 4 continua multiplicando a derivada. A derivada do x³ é 3x elevado a 3 menos 1, mais a derivada do 5x². 5 vezes a derivada do x². 5 vezes 2x e o x elevado a 2 menos 1. 11x é o caso de uma função de primeiro grau. O x tem expoente 1, então é primeiro grau, a derivada é o próprio 11, o coeficiente angular. Menos 0. 0 é a derivada do 7, porque 7 é uma função constante. Então você tem aí uma soma de 4 tipos de função, uma função de grau 3, grau 2, grau 1 e grau 0, que é a função constante. A derivada fica assim, 12x² mais 10x mais 11. Ok? São técnicas para derivar funções do tipo potência. Agora, como que a derivada influencia no gráfico? Peguei aí um gráfico que vocês já conhecem. Quando você tem a derivada maior que zero, a sua função é crescente. Observe o gráfico antes do menos 3, ou seja, de menos infinito até o menos 3. Você tem que, se você fizer uma reta tangente ali qualquer ponto daquele gráfico, a reta vai ser crescente. Então ela vai ter um coeficiente angular positivo. Derivada é positiva. E isso acontece também no intervalo que vai do 0 até o 3. A minha função está crescendo. Então lembrando, o que é uma função crescente? Tome 2 valores do x. Se a imagem do número maior de x aumentar, a função cresce. Já no intervalo de menos 3 até 0, observe, os valores de imagem de menos 3 a 0 está diminuindo. Então, a imagem do menos 3 é 5. À medida que você vai caminhando do menos 3 para o 0, vai diminuindo. Aí eu tenho a derivada negativa. F' de x menor que 0, função decrescente. Isso acontece nesse intervalo que vai de menos 3 até o 0, aí eu escrevo menos 3 menor que x menor que 0, ou x maior que 3. A partir do 3, a minha função volta a decrescer. Ok? E aí tem o que nós chamamos de pontos críticos. O que são pontos críticos? Imagine uma reta tangente a essa curva vermelha, lá no x igual a menos 3. Então, se você faz uma reta tangente ali, em cada ponto antes do menos 3, você vai tendo isso, uma inclinação grande, uma inclinação que vai diminuindo a cada ponto que você vai chegando. Quando você chega no menos 3, a reta tangente está nessa posição, ou seja, ela está paralela ao eixo x, não tem inclinação, por isso a derivada é igual a 0. Ok? Por isso a derivada é igual a 0. De menos 3 até 0, a função está decrescendo. Imagine
infinitas retas tangentes nesse intervalo de 0 a menos 3. Vai acontecendo isso, ok? Até que chega no zero, a reta tangente coincide com o eixo x, está horizontal, ok? E o mesmo acontece depois, de 0 para 3, crescente, de 3 em diante, decrescente, ok? Isso é o comportamento gráfico da função e você consegue obter essa informação por meio da derivada. Na função a seguir, quais são seus pontos críticos? Então eu coloquei uma função aí, olha. X ao cubo menos 10,5x² mais 30x mais 20. Faço a primeira derivada, que agora você já sabe, ó. X ao cubo, a derivada 3x². 3 multiplicou, o 2 apareceu porque eu subtraí uma unidade do expoente. 3 menos 1 ficou 2. Menos 21x. O 21x é o 10,5 vezes o 2 que está no expoente. 2 vezes 10,5 deu 21. Aí ficou x, por quê? 2 menos 1 é 1. Mais 30x, que a derivada é 30, mais 20, e a derivada do 20 é 0, por isso não aparece ali. Agora, se eu quero ponto crítico, como eu falei anteriormente, ponto crítico são aqueles valores em que a minha derivada é igual a 0. Então, para eu encontrar os pontos críticos, basta fazer f' de x igual a 0. Tem uma equação de segundo grau. Para simplificar, como 3x, o 3, o menos 21 e o 30 são múltiplos de 3, dividir todos por 3 na equação só para facilitar o cálculo, tá certo? Se não quiser dividir por 3, não tem problema. Pode usar a fórmula resolutiva de Bhaskara. Eu não fiz aqui por questão até de tempo, mas posso depois colocar isso no fórum, isso resolvidinho, e acho que até já está lá, que eu coloquei ontem. Então você tem aí os valores 2 e 5, ok? Que são os pontos críticos, tá certo? Se eu substituir 2 no lugar do x, na derivada, a derivada dá 0. Substituir 5 no lugar do x, na derivada, a derivada dá 0, ok? Agora, a mesma questão ali, olha, na função a seguir, quais são seus pontos críticos? Encontramos os pontos críticos. Os valores críticos da função ocorrem quando x igual a 2 e x igual a 5. Agora, qual desses valores, 2 e 5, gera valor máximo e qual é o valor mínimo? Porque quando eu falo em ponto crítico, eu tenho lá ou o valor é máximo ou o valor é mínimo. Eu não tenho como dizer nesse instante quem é quem. Então, para isso, a gente pode recorrer a um outro recurso que é a segunda derivada, ou derivada de segunda ordem. Derivo de novo a função. Quando eu derivo de novo a função, acontece isso, olha lá. Tenho a função x ao cubo menos 10,5x², 30x mais 20. Fiz a primeira derivada, como você já tinha visto anteriormente. Derivo novamente essa função. 3 vezes 2x, 2x² menos 1, menos 21, que é a derivada do 21x, mais 0, que é a derivada do 30. Resultou em 6x menos 21. Para eu saber agora se é máximo ou se é mínimo, substituo os valores críticos, que é o 2 e o 5, aí na segunda derivada, tá certo? Então, se eu faço lá, o valor crítico era x igual a 2 e x igual a 5. Se eu substituo 2 no lugar do x, eu vou fazer 6 vezes 2, 12. Menos 21 vai dar negativo. Valor negativo na segunda derivada, vou até rabiscar aqui porque eu não tenho essa informação aqui na tela. Segunda derivada, se ela for negativa, você vai ter uma concavidade voltada para baixo. Segunda derivada, se você tiver valor positivo, você tem uma concavidade voltada para cima. Aí você vai fazer análise de concavidade. Agora você consegue distinguir. Se a concavidade está para baixo, aonde está o meu ponto crítico? Como valor máximo. Se a minha concavidade está para cima, a segunda derivada é positiva, eu tenho um valor mínimo, ok? E aí você consegue distinguir se é máximo ou se é mínimo. Para finalizar aqui, olha, eu coloquei o mesmo gráfico que você tinha visto anteriormente, só para você analisar, olha. Quando você analisa a função no intervalo ali, quando o x vale menos 3, a concavidade dela está para baixo. É onde você tem ali um valor máximo. Percebe? Quando você tem
lá no x igual a 0, a concavidade está para cima. Significa que ali você tem um valor mínimo da função naquele local ali. Quando x é igual a 3, você tem um valor crítico, porque ali você vai ter daí, olha, a concavidade para baixo e volta a ter no valor máximo. Ok? Então, da unidade 5, esse conceito de derivada é o que ficou mais presente aí nas dúvidas que vocês manifestaram. Coloquei lá no fórum a resolução da lista dos exercícios de fixação para ajudá-los aí. Dúvidas que vão surgindo aí a partir da sua leitura da resolução, a gente vai tirando aí por meio do fórum nesse final de semana, ao longo da semana até o próximo sábado, tá certo? Aí eu vou deixar aqui finalizando como bom estudo, da unidade 6, você vai ter aí aplicações da derivada, tá certo? E aí eu vejo agora algumas questões que tem, como a gente está aí bem atrasado nesse nosso plantão de dúvidas, eu tiro as dúvidas de vocês aí por meio de chat e também por meio do fórum de discussões aí das unidades. Ok, turma? Bom estudo para todos e a gente vai conversando, ok?